Da já conhecida sigla ESG, a última letra é a menos buscada na internet. É também a menos citada em artigos acadêmicos. Mas a popularidade mais baixa do que as, digamos, vizinhas, não faz de governance, ou governança em português, um tema desimportante. Pelo contrário, e é por isso que o Radar de Inovação se debruça sobre esse tema e vai além. Qual a relação com outra palavra cada vez mais popular dentro das organizações, que é compliance? Esse episódio é um oferecimento de Corsã, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado. BH é energia que vem do campo e do campo vai para todo mundo. BH reinventando o futuro agora. A Randon Corp segue reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul. E Renner, e você, já entrou na Renner hoje? Bom, para falar desse assunto, falar de compliance, falar de governança e aí a gente expandir para outros temas, eu recebo aqui o Evaldo Osório Hackman, que é advogado, mestre em Direito, especialista em compliance. Evaldo, prazer te receber aqui. O prazer é meu, Eduardo. Agradeço o gentil convite aí do Radar de Inovação. Fico à disposição para a gente bater um papo proveitoso aí ao longo da tarde. Perfeito, eu queria começar falando contigo sobre um pouco de conceito, assim, depois a gente entra no mundo da prática mesmo, mas eu falei ali na abertura, né, de duas palavras bem específicas, que elas estão aí na vitrine, mas queria que a gente conceituasse um pouco elas e daí depois fizesse essa ligação, esse cruzamento que existe entre elas, começando pela governança, que é uma das letrinhas do ESG. Perfeito, e bem alinhado ao que tu disseste, cada vez mais a gente tem visto uma governança, essa preocupação com o tema preponderante nas organizações, não por outro motivo, senão que a governança é um sistema de gestão, é um sistema que orienta, é um sistema que gerencia, é um sistema que tutela, que protege o interesse. Antigamente se falava do interesse somente dos acionistas, né, os shareholders, como a gente dizia, e hoje, mais modernamente, já se adaptou esse conceito para uma proteção também do interesse dos demais interessados naquela organização, né? Ou seja, dos demais stakeholders. Então, a governança por si só, por excelência, ela é essa orientação, essa gestão, esse gerenciamento do negócio em face da necessidade de termos um desenvolvimento continuado. Quando a gente fala de stakeholder, a gente está falando, inclusive, de fora da organização, né? Não tem dúvida. Todos esses demais interessados que gravitam no entorno da organização podem ser conceituados como stakeholders, né? A comunidade, por exemplo, a cadeia de fornecedores, por exemplo, cada vez mais o cliente. Esses interesses têm sido levados em consideração para a tomada de decisão dentro das organizações. Então, a governança está muito ligada à estrutura, certo? Não tem dúvida. Como fazemos? A gente tem dentro da governança um caráter formal, um caráter estrutural, mas de outro modo a gente tem também um caráter de fundo, que vai muito dizer acerca do propósito que aquela organização tem e como ela quer se mostrar para o público, seja o público que consome o seu produto ou serviço, seja o público em geral. E a compliance? O compliance ele vai mais alinhado à questão da gestão. Ele é um sistema que comporta não apenas como a empresa vai se comportar internamente, né, dentro de controles internos, políticas que serão desenvolvidas dentro dessa empresa, mas sobretudo em face da conformidade legal que alguns setores exigem. Então, por exemplo, a depender do ramo de atividade da organização, existe um regulatório muito firme a ser seguido por aquela empresa e ela vai precisar se adequar à lei, vai precisar se adequar a normativas infralegais, e isso é fundamental e é aí que o compliance demonstra toda a sua importância para que aquela organização progrida e que progrida de maneira satisfatória, respeitando o ordenamento jurídico, né? Mas não só, ao mesmo tempo entregando valor para o seu acionista e para a comunidade. Me corrija se eu estiver errado, mas o compliance a gente pode repartir ele assim, em várias caixinhas, né? Porque tem uns mais gerais, como trabalhista, né? Numa organização grande, principalmente, né? Super importante. Mas tem uns bem específicos, aí que falou de regulamentação, do ordenamento jurídico aí. Temas ambientais. Eu te diria que o compliance, ele é algo transversal à organização, tá? Ele vai perpassar todos os setores e ele tem a firmeza dele a partir do tom que vem do topo. Ou seja, se a administração da companhia, se a administração daquela sociedade empresária diz que o compliance é importante, isso precisa ser irradiado do topo até a base.
e ele vai perpassar estruturalmente todos os setores, mas também ele vai perpassar áreas diversas dessa companhia, né? Como tu bem falaste, a gente vai ter, por exemplo, um compliance que vai cuidar das relações trabalhistas dentro da organização. De outro lado, a gente vai ter um compliance a partir do setor que cuide de um regulatório específico, por exemplo, proteção de dados. A gente tem hoje a LGPD, tem uma autoridade reguladora que cuida desse tema em nível nacional. Existe uma série de regulamentações que precisam ser seguidas por essa empresa, e isso é um tema bem específico, e o compliance de privacidade e proteção de dados é que vai dar conta de atender esses requisitos e garantir que a empresa trabalhe em atenção à lei, né? Trabalhe em respeito ao ordenamento pátrio. Né? Tem esses dois conceitos, dá para dizer que o compliance está a serviço da governança? Eu te diria que o compliance ele é contido na governança, tá? Porque há décadas se dizia que o compliance dava conta de uma responsabilização, de uma prestação de contas dentro das organizações mais robustas, né? A gente falava via de compliance muito associado à indústria bancária, por exemplo. Hoje eu te diria que modernamente o compliance ele é muito mais encarado como um sistema de gestão. É muito mais do que isso, né? Ele é muito mais compreensivo do que algo isolado. De fato, ele é orgânico às companhias, de fato, ele é orgânico às atividades organizadas, e ele necessariamente vai ser um dos principais pontos sobre o qual a governança vai ter que se debruçar, porque essas políticas internas, esse edifício, essa estrutura que é construída dentro das organizações, tem muito de compliance, é ela que vai garantir o sucesso da organização. Tu enxerga que essa visão mais contemporânea assim, do compliance coloca os conceitos muito mais na prática e não departamentalizado, assim, não, é aqueles lá que cuidam de uma burocracia. Exato. E a gente aqui que faz o produto, presta o serviço. Engraçado isso, né? A gente tem uma visão, às vezes, quando escuta determinados termos, governança, compliance, associar isso a grandes empresas, né? E a gente enxerga como se fosse algo estático, algo como se fosse uma denominação dada, algo posto, e é justamente o diverso disso. Modernamente a gente entende tanto a governança como o compliance como conceitos fluidos, né? Eles precisam se adaptar de modo que a organização atinja a sua finalidade. Então você customiza tanto a governança quanto o compliance para atingir determinado objetivo que é mapeado lá quando se constitui a organização, né? Que os detentores da propriedade determinam, olha, a minha organização precisa chegar e cumprir tais e tais objetivos, a finalidade social é essa, e a governança e o compliance elas vão justamente nessa linha, de dar um suporte para que esse objetivo seja alcançado no final do caminho e para que as organizações sejam perenes, né? Esse é o ponto. Governança e compliance estão muito alinhados à continuidade negocial, e isso é fundamental para toda a organização. Tem também uma visão ligada a grandes organizações, né, que tu citaste, mas tu é mentor de startups, e eu queria ouvir um pouco esse lado também, assim, como que se trabalha essa questão quando tu tá montando um negócio, quando tu tá tocando num tema que ele talvez não seja tão usual, tão difundido, precisa estruturar algo a partir do zero, quase do zero, enfim. Como é que é o compliance e a governança dentro de uma startup? Esse é um tema um pouco desafiador, porque, como a gente acabou de falar, geralmente são termos associados a grandes instituições, né, a grandes organizações. Geralmente a gente pensa num conselho de administração, uma sala grande, fechada, onde decisões estratégicas são tomadas. E, na verdade, na prática, no dia a dia, o compliance e a governança eles servem a qualquer tipo, a qualquer porte de organização. O que a gente precisa afastar é aquela máxima do one size fits all, assim, que é o compliance de prateleira, é o compliance de governança. O que a gente precisa é entender que tipo de compliance a gente precisa para aquela organização especificamente. Que tipo de governança, qual robustez que a gente precisa de controles para uma startup? Será que são os mesmos que a gente precisa para um banco internacional? Não, necessariamente, tá? Então, assim, são temas que demandam uma customização. Demandam o conhecimento do caso concreto. Demanda você conversar com o fundador de uma startup
e dizer para ele que a governança faz sentido desde o início. E muitas vezes ele te olha e diz assim, mas eu estou procurando investimento para começar o meu negócio, você quer falar em governança. E aí, muitas vezes, dentro do ecossistema de empreendedorismo inovador, a gente pergunta algo que é básico, assim, você tem um sócio, certo? Tenho. Você já alinhou as expectativas com ele? Vocês sabem o que querem para essa startup? E muitas vezes a resposta é negativa, porque no dia a dia, o que se busca é desenvolver um produto, um serviço, um investimento e, de fato, começar a operar, que é a necessidade primária de toda startup, né? E a governança muitas vezes é deixada de lado, e isso é comprovado por pesquisas, né? A gente tem pesquisas da Fundação Dom Cabral, do IBGC sobre o tema, de consultorias renomadas, que indicam, por exemplo, numa pesquisa de 2022, que mais de 80% das startups brasileiras têm mecanismos incipientes, assim, de governança, né? A gente tem uma pesquisa de 2015, que é da Fundação Dom Cabral, enfim, uma fundação muito reconhecida pela sua credibilidade, que diz o seguinte: o principal problema das startups, da descontinuidade no ecossistema de inovação brasileiro, é a crise entre os sócios. E ela responde por quase 75% da dissolução, da descontinuidade dessas startups. E nós precisamos entender a causa raiz disso. Se a causa raiz é a crise societária, ela se dá em função do desalinhamento entre os sócios. Se ela se dá em função do desalinhamento entre os sócios, a governança, sim, pode ser uma solução. Não necessariamente isolada, mas ela contribui sobremaneira para que esse alinhamento seja feito desde o início, respeitando, claro, algumas características, como a fase de desenvolvimento de cada startup, né? Que é uma contradição, né? Porque a startup, ela nasce para resolver um problema, se usa metodologia, se busca o que tem de avanço e se deixa descoberto uma área em que já tem ciência ali, né? Já tem pesquisa, já se tem alguns consensos e meios de ter isso bem estabelecido, né? Não, sem dúvida. A gente, quando olha para o ecossistema de inovação brasileiro, e fazendo um recorte específico para as startups, a gente enxerga claramente as fases de desenvolvimento, né? A gente vê startups que estão numa fase de ideação, onde lá o Eduardo e o Evaldo resolveram enfrentar um problema pré-existente a partir de ideias que eles debateram, construir algo. A gente enxerga, depois disso, um amadurecimento dessa startup, e a gente começa a testar essas hipóteses que nós aventamos, né, num outro período, e tentar validar isso no mercado. Então a gente tem uma fase de validação, né? Depois a gente tem uma fase de tração, onde a gente procura atingir um equilíbrio entre aquilo que a gente produziu e uma aderência desse produto, preço, serviço ao mercado. E, por fim, a gente tem uma última fase que escala, né, onde a gente vai procurar, em linhas gerais, novos mercados, até mesmo novas geografias, internacionalizar a nossa startup, para que a gente busque, enfim, maximizar o lucro, né? Em cada uma dessas fases, há ferramentas, há mecanismos de governança que são fundamentais ao desenvolvimento e ao suporte das mesmas. Por exemplo, numa fase de ideação, é fundamental que os fundadores eles conversem a respeito das suas expectativas. Eles conversem a respeito, por exemplo, da sua disponibilidade de tempo. Num acordo de fundadores, pode ser dito, inclusive, quanto o Eduardo vai contribuir financeiramente para a startup, quanto o Evaldo, que não tem condições pecuniárias para fazê-lo, vai contribuir com o seu tempo, horas de trabalho. Então, assim, esse é um exemplo clássico da fase de ideação, né? Por exemplo, produtos que nós desenvolvermos, serviços que nós desenvolvermos, a propriedade intelectual é de quem? É do Evaldo, é do Eduardo, é da startup que eles constituíram? Bom, se é da startup, isso vai gerar valor para a marca, vai gerar valor, é um ativo que a gente vai ter. Então, assim, a governança ajuda a construir isso. Na fase de validação, a gente necessariamente vai ter um empenho de governança jurídica maior, porque nós vamos precisar, de fato, constituir uma pessoa jurídica. Aí nós vamos entrar num debate, Eduardo, vamos constituir uma sociedade anônima, vai ter capital fechado, vamos constituir uma sociedade limitada. Como é que vai funcionar isso? Quais são os benefícios que a gente tem agregados a cada uma dessas pessoas jurídicas, né? A gente já vai ser sócio a partir disso, então vamos fazer um acordo de sócios. Se no nosso ato constitutivo a gente vai publicizar, ou seja, deixar registrado para terceiros aquilo que a gente concordou em fazer num ato constitutivo, criar uma empresa, a empresa vai funcionar dessa forma, o valor que nós colocamos ali é esse.
há outros ajustes que são feitos entre nós, em privado. Por exemplo, se um de nós vier a faltar, como é que funciona a questão sucessória? Nós vamos ou não vamos trazer novos sócios? Né? Como é que vai funcionar para alguém ser nosso sócio? Então, da validação a gente pula para a tração, e na tração, bom, aí a coisa já começa a ficar bem mais séria em termos de estruturas de governança. A gente vai começar a falar, por exemplo, de um conselho consultivo, ou de um conselho de administração, quem sabe. Né? A gente vai falar de questões mais estratégicas, vamos buscar mercado, não vamos. Todos os nossos clientes têm contrato conosco, alguns ainda não têm. A gente já tem uma prestação de contas, por exemplo, que permita com que nós participemos de editais de fomento. Hoje, essa semana agora eu estava lendo, né? O BNDES, nos próximos 4 anos, quer, entre aspas, despejar no mercado 300 milhões de reais, né, para as startups. A sua startup está pronta para participar de um edital de fomento do BNDES? Porque lá no edital, sim, há determinados itens que têm que ser preenchidos, né? E a governança vai ser fundamental para que você possa concorrer a essas verbas, né? De outro lado, se eu já estou numa fase de escala e eu estou buscando internacionalizar, eu quero, por exemplo, ir para a Europa, participar da Bolsa Europeia. Eu necessariamente vou precisar ter uma prestação de contas internacional, em padrão IFRS ou Congênere. Eu vou precisar ter um investidor estrangeiro. Como é que eu apresento a minha empresa para esse investidor, né? Faz sentido tê-lo ou não? Então, essas decisões estratégicas, elas dizem muito respeito à governança, né? Que pode acarretar numa perda de oportunidades variadas, né? Não tem dúvida. Veja bem, se você não está preparado, aqui no Sul a gente fala que o cavalo encilhado às vezes passa, né? Você tem que estar sempre preparado. Claro, as necessidades elas vão surgindo à medida do ciclo de amadurecimento das startups, né? Você, quando está numa fase de escala, não vai ter a mesma estrutura de governança, ou não deveria ter a mesma estrutura de governança de quando você está na fase de validação. Né? Então, necessariamente existe um amadurecimento ao longo dessa jornada. E é por isso que é tão importante assim, ao profissional que implementa esses mecanismos de governança entender exatamente o que é necessário. Porque a governança, ela não pode ser de menos, mas também a gente não pode ter uma governança demais, não pode ter uma over-governance, por exemplo, né? Senão você acaba tirando uma característica que é fundamental às startups, que é esse dinamismo, essa adaptabilidade que eles têm na resolução de problemas, né? E isso é algo, assim, que a gente tem que ter, de fato, muito cuidado. Uma solução de prateleira, nessas horas, é o menos recomendado, com certeza. E quem é esse profissional a quem procurar? E em que momento procurá-lo? Assim, de novo, sempre olhando com muito carinho para a fase de desenvolvimento da startup, tá? Eu te diria que, a depender do entendimento dos próprios fundadores, ele pode ser procurado desde o início, ele pode ser procurado desde a ideação, até mesmo porque determinados profissionais têm essa capacidade de entendimento de negócio. Hoje, inclusive, os advogados conhecem muito mais de negócio e deixaram de ser aquele boca da lei, assim, né, que só sabe dizer o que está escrito na lei, e ele precisa, por uma questão de sobrevivência até profissional, entender de negócio, né? E às vezes, nesses ciclos de mentoria, associados a hubs de inovação, ele consegue criar uma forma de orientar da melhor maneira o seu assessorado. Esse fundador, por exemplo, que está em dúvidas talvez em como fazer um acordo com o seu par. Não sabe se necessariamente ele precisa entrar com dinheiro, com horas trabalhadas, como é que vai funcionar isso, se tem valor, se não tem valor, ou pior, o que tem mais valor, horas trabalhadas dedicadas ao negócio ou alguém que coloca lá 100 mil reais, por exemplo, sabe? Então, essa discussão, geralmente na fase de ideação, é rara com a presença de um advogado, mas eu te diria que da fase de validação para frente, onde a gente tem uma formalização da estrutura jurídica da startup, é fundamental um assessoramento, assim, e esse assessoramento, ele é importante, e a consciência que o advogado tem que ter é que ele é um parceiro da startup, né? Muitas vezes, essa startup vai exigir mais do que exigiria de um advogado
como é que eu vou te dizer, que vai dar uma prestação regular de serviços. Ele vai requer um envolvimento muito maior, requer muitas vezes um entendimento desse negócio e dizer o que é melhor para a startup naquele momento. E não necessariamente enxergando a startup daqui a 5, 10 anos, enfim, ser um parceiro de negócio com um olhar muito crítico e voltado para a fase de desenvolvimento, né? Acho que dá para fazer uma analogia com outros tipos, né, de acordos, de contratos, né, que é aquela fase em que tá tudo dando certo, tá tudo indo bem e tu precisa alinhar as coisas para nos momentos que tiver as grandes questões, tá pacificado, né? É engraçado, assim, tem um grande societarista brasileiro que ele diz o seguinte, o acordo de sócios, por exemplo, é um estabilizador das relações societárias, né? E, de fato, eu não encontro expressão melhor, porque, de fato, é o popular, o combinado não sai caro, né? Exato. A gente acaba alinhando expectativas, se desde o início melhor, mas eu te diria que o quanto antes melhor, se não for desde o início, porque muitas vezes surge uma oportunidade, por exemplo, de investimento, né? Investir numa startup muitas vezes requer que a pessoa pleiteie parte daquele capital. A gente está disposto a ter um novo sócio? Qual é o perfil de sócio que a gente quer? Quanto esse sócio vai poder ter da nossa sociedade? Então, todas essas discussões, se previamente feitas, elas economizam tempo e fazem com que eu consiga, de maneira mais assertiva, aproveitar aquela oportunidade, senão eu posso ter aquilo que tu comentaste anteriormente, que é um custo de oportunidade. O cavalo passou e eu não montei, sabe? E isso é muito dinâmico no ecossistema de empreendedorismo inovador, né? A gente tem pesquisas hoje, por exemplo, mapeamento do ecossistema de empreendedorismo inovador da Associação Brasileira de Startups, que demonstram isso, né? Que como é difícil aparecer uma oportunidade de investimento e você tem que, de fato, estar preparado para aquilo, né? A startup não precisa deixar para discutir esses temas na frente do investidor, ao contrário, né? Ela tem que chegar sobre a mesa com esses temas postos, né? Sabendo de fato o que ela quer. Nas mentorias que eu fiz durante os últimos 2 anos, assim, um tema que sempre se repete é: esse investimento é suficiente para os 2 sócios ou ele é suficiente para um só? Né? Porque muitas vezes um dos sócios tem uma expectativa sobre aquele negócio totalmente desalinhada em relação ao outro, né? Eu digo financeiramente falando, talvez para uma pessoa R$500 mil seja um valor irrisório, para outras pode resolver a vida. Então a gente tem que enxergar aquilo fora dessa perspectiva pessoa física e enxergar isso em termos de negócio mesmo, né? De startup, né? De futuro, como é que a gente continua o nosso negócio e progredindo e tendo sucesso ao longo do tempo. Sabe, a gente recebe muita startup aqui, eu fiquei um ano assim nessa mesa, fazendo entrevista toda semana, e a gente vê essa diferença entre sócios. Às vezes é um que largou a carreira para se dedicar exclusivamente ao negócio e o outro que está investindo, que é uma função paralela, ou que não pretende largar a carreira para embarcar no negócio, enfim. Então, talvez chegue um momento que fique difícil mesmo, se não está alinhado desde o início essa combinação, dúvida, né? Sem dúvida, porque os perfis se combinam muitas vezes para o sucesso de negócio, mas às vezes esses mesmos perfis podem determinar lá na frente uma assimetria, né? Uma diferença de expectativa entre eles, né? Veja bem, se você tem o que muitas vezes a gente enxerga no mercado, um profissional maduro que fez a sua carreira, que acumulou boa parte dos seus recursos no mercado corporativo e que agora resolve fundar uma startup. Mas ele entende muito de negócio e pouco, talvez, do produto ou serviço que ele veja aderente ao mercado naquele momento. Hoje, essa coqueluche da inteligência artificial, né? E aí ele vai buscar um engenheiro de software, alguém que entenda do tema, para que ele desenvolva um produto ou serviço a partir de um problema pré-existente que ele disse, se eu oferecer algo para isso aqui, eu vou ter sucesso, né? Talvez a diferença de compreensão da vida, a diferença de idade, a diferença de maturidade profissional, se não for bem ajustada, se essa expectativa não estiver refletida num acordo de sócios, nessa combinação entre eles, a gente certamente ali na frente vai ter um problema, né? Claro,
há gatilhos, há mecanismos dentro desse acordo que evitam justamente esse impasse, né? Que são determinadas cláusulas de direitos, né? Por exemplo, de preferência, direitos de venda, ou até mesmo obrigação de venda. A gente tem como trabalhar isso dentro de um acordo de sócio, mas tudo isso tem que ser discutido previamente, né? Então, assim, é importante que se tenha essa maturidade profissional, essa maturidade, o assessoramento de um advogado vai justamente nesse sentido, de deixar as coisas claras, tentando projetar o que pode vir num futuro próximo, porque tudo é muito dinâmico para as startups, né? E nessa tua experiência trabalhando diretamente com as startups, tu enxerga um crescimento dessa maturidade? Sem dúvida. A gente, trabalhando direto com as startups hoje, já a partir da fase de validação, como o mundo encurtou muitas geografias, eles já começam a olhar, né, os startupeiros, assim, o que está acontecendo ali fora. Será que tem uma oportunidade, por exemplo, de eu internacionalizar a minha empresa? Tem uma startup que eu mentorei durante quase 2 anos, que eles desenvolveram um produto para acompanhamento de pessoas idosas. Então, eles acompanharam assim, esse envelhecimento da população brasileira, viram que no futuro poderia haver uma necessidade, uma carência de mão de obra nesse sentido, e criaram um app como se fosse uma plataforma para conectar as famílias dos idosos, profissionais, enfim. E apresentando isso ao mercado brasileiro, eles já tiveram uma boa amostra do interesse, mas quando eles foram para fora, foi sensacional, porque o governo da Suécia, um dos países onde o envelhecimento é mais sensível hoje em dia, acabou levando a startup, e essa startup hoje está incubada num hub de inovação na Suécia, desenvolvendo seu produto ou serviço lá, né? Então, assim, hoje, se essa startup não tivesse cuidado de temas, por exemplo, que dizem respeito à governança, como proteção de dados em relação a dados de saúde desses idosos, em relação a dados de saúde que são tratados dentro desse aplicativo, certamente eles não seriam aceitos, né, nesse edital do qual eles participaram e tiveram sucesso de seguir adiante, né? E produtos digitais, serviços digitais cada vez mais sensível nessa questão da proteção dos dados, da segurança. Geralmente, os produtos que são associados à tecnologia, os serviços que são associados à tecnologia, tem que ter muito cuidado, né? Com a privacidade, com a proteção de dados pessoais, né? Até porque a gente tem hoje uma lei no Brasil vigente e muito clara acerca das sanções em caso de inobservância, né? Então, a startup, na condição de tratar esses dados, ela necessariamente precisa estar em conformidade com a lei. E aí o compliance vem de novo com tudo para nos dizer assim, olha, esses dados são tratados aqui dentro da empresa, são dados de saúde na LGPD são dados sensíveis, eles requerem uma proteção ainda maior. Como é que você protege isso? Né? Como é que você faz? Você tem uma política interna? Os usuários do seu serviço ou produto sabem que esses dados estão sendo tratados? Então, veja como isso é importante para o negócio. Né? E a gente volta lá para o início de que compliance não é uma área apartada, né? Cumprir a LGPD não é que nem tirar uma certidão. Não, né? Tem dúvida, é por isso que a gente fala, né? Essas áreas, elas são transversais, elas estão a todo momento se perpassando dentro de uma organização. E isso é que é o encantamento de quem trabalha com essa área, né? Estar sempre atento a enxergar essas oportunidades, mas mais do que oportunidades, às vezes enxergar que o descumprimento de uma lei, de uma norma infralegal, pode acarretar a descontinuidade daquele negócio em face, por exemplo, de uma sanção pecuniária pesada, né? Você imagine uma startup em pleno desenvolvimento, tendo que responder para o regulador e sofrendo uma sanção, sei lá, de R$100 mil, por exemplo, assim, que é um valor, um capital inicial bem significativo, né, para esse tipo de empresa. E se depara muito nesse cotidiano aí do negócio de temas que não tem regulamentação, não tem lei, não tem de onde partir, ter que estudar além do que seria o padrão. Essa tua pergunta é ótima.
vê bem, hoje a gente está, digamos, num hype da inteligência artificial. Todo mundo fala de inteligência artificial, tudo que a gente faz parece que se não tiver inteligência artificial não está no mundo, né? Isso é muito engraçado, assim. As startups também desenvolvem muitos produtos e serviços associados à inteligência artificial. A gente não tem uma regulação de inteligência artificial no Brasil. De quem é a propriedade. Né? Veja, todos esses temas, eles têm que ser discutidos previamente pela startup. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer, né? O advogado que trabalha com startups, ele não pode ser aquele cara tradicional que assim, não está na lei, não está no mundo. Não, mas está no ordenamento jurídico. A gente precisa necessariamente dar uma solução desse tema para o nosso cliente. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai construindo mecanismos de governança associados aos riscos que aquelas atividades demonstram existirem. A gente constrói sistema de gestão dentro, de compliance. Tudo isso é feito de maneira customizada, mas tem que ser feito, porque senão o negócio não ocorre. Aí o negócio não ocorrendo, não é prejudicado só o fundador, não é prejudicado só o sócio, é prejudicado toda a coletividade, né? Porque no final do dia é a ordem econômica que deixou de ter mais um negócio, são pessoas que deixaram de ter mais uma oportunidade de emprego, são negócios que fornecedores deixaram de fazer. Então, assim, essa visão do todo, ela é muito importante para o negócio. Mas, assim, a todo momento, sobretudo hoje, que tecnologias surgem uma atrás da outra, a gente tem que encontrar soluções, e esse é um dos segredos de quem trabalha com startup, para que os negócios não fiquem estáticos, né? Ou não ocorram, o que é pior, né? A inteligência artificial é esse grande tema no momento que, se fosse fazer uma comparação com as organizações mais tradicionais, né? Que tem a questão trabalhista, tem a questão ambiental, que são esses temas que geram passivo, que são sensíveis. No mundo digital, é a inteligência artificial que está tomando as discussões e as preocupações? Eu te diria mais, assim, eu acho que a inteligência artificial hoje, ela toma conta de um grande espaço para todo tipo de organização, até para organizações mais tradicionais, que hoje em dia buscam se reinventar. Associar suas atividades a alguma solução de inteligência artificial é quase uma solução sine qua non, eu te diria, tá? É quase algo, não existe como fazê-lo diferente disso, né? Mas para as startups, que na sua imensa maioria trabalham associados a algum tipo de tecnologia, quando você tem uma solução de inteligência artificial que te traz a possibilidade de fazer mais com menos, é quase inevitável que você utilize essa solução, porque você aumenta a eficiência, você muitas vezes diminui o seu custo, né? Mas os dados que ali são processados por inteligência artificial, os dados que ali são tratados, precisam ser feitos com muita cautela, com muito cuidado, né? Então, sim, é uma pauta do dia para as startups, né? Esse trabalho com a inteligência artificial, mas eu te diria que é uma pauta do dia para todo tipo organizacional hoje no mercado corporativo, sem sombra de dúvida. Assim, na nossa casa, com os nossos assistentes, né, pessoais, assim, a gente já utiliza, vê os benefícios, e associados aos benefícios, os riscos para as empresas, mais ainda, né? É um risco reputacional super grande, né? Sem dúvida. A gente tem... Se de um lado a gente tem riscos que são tangíveis, né? Riscos assim associados a perdas financeiras, por exemplo, um regulador vem e lhe dá uma sanção e você tem que pagar, isso é tangível, isso sai no caixa, está lá no bottom line, né? Todo mundo enxergou, fui penalizado, tive que pagar. Mas e o risco reputacional? Às vezes ele é maior que o financeiro. Como é que você constrói uma reputação? Destruir, todo mundo sabe como é que faz. Mas como é que você reconstrói uma reputação, né? Essa talvez seja a pergunta de 1 milhão e talvez nem tenha resposta, né? Porque uma reputação, a credibilidade de uma organização, ela é construída por vezes ao longo de décadas, né? E talvez precise de 5 minutos para derrubar, né? E a gente necessariamente tem esses riscos associados a todo tipo de tecnologia, né? E o usuário cada vez mais com voz, né? De reclamar, enfim, de apontar algum problema que enxerga na organização. E hoje essa, digamos assim, emancipação do usuário de produtos e serviços, ela é sensacional, eu acho, porque isso eleva o padrão de qualidade das organizações, né? Na medida em que tu tens um público consumidor mais ciente dos seus direitos, um público consumidor mais crítico
Não no sentido daquele crítico que quer arrasar o quarteirão, mas no sentido daquele crítico que quer contribuir positivamente. A empresa, a organização, ela consegue enxergar isso de uma maneira positiva. Isso é bom para todo mundo, né? E as empresas que acabam não ouvindo o seu público consumidor, sejam elas empresas de matriz mais tradicional, sejam elas startups, elas acabam ficando fora do mercado, elas vão perdendo fatias muito sensíveis de faturamento no final do dia, e isso acaba muitas vezes inviabilizando o negócio, né? Então, concordo integralmente contigo, essa questão do público consumidor crítico e da ciência dos direitos que eles detêm, ela é fundamental e tem sido cada vez mais impactante nas organizações. O que gera de custo para uma empresa que está começando a fazer esse investimento na governança? Assim, o que tem que ter em mente? Assim, não, eu preciso reservar um pedaço do meu investimento, ou o tempo que eu vou ter para discutir isso, enfim, como é que se dimensiona um pouco o tamanho da governança? Assim, inicialmente, o maior dispêndio que você vai ter para isso é um dispêndio de tempo, porque se você chegar e procurar um advogado para ele assessorar e ele já vier falando em valores, desconfie, porque ele nem sabe do negócio. Então, necessariamente, ele vai precisar conhecer a startup que o Eduardo está criando. Necessariamente, ele tem que identificar qual a fase de desenvolvimento. Ele vai ser bombardeado com uma série de informações, vai ter que refletir a respeito, e tudo isso vai despender inicialmente tempo. Claro, haverá honorários associados a esse trabalho, como todo profissional, mas obrigatoriamente o dispêndio inicial é um dispêndio de tempo, porque ele vai precisar fazer essa construção, sobretudo a partir da confiança dos fundadores, a partir da confiança dos sócios, e mostrando o valor que aqueles mecanismos de governança vão ter para a organização dele. Onde ele vai chegar a partir daqueles mecanismos? Que benefícios estão associados àquelas boas práticas que ele está trazendo para dentro da organização? E construindo isso inicialmente, é muito provável que esse advogado, que esse assessoramento jurídico progrida e acompanhe o amadurecimento, o ciclo evolutivo todo dessa startup, né? Isso é fundamental. Então, eu te diria muito claramente, assim, o maior empenho inicial é de tempo e tem que ser, sem sombra de dúvida. Mas, claro, com o passar do tempo, a própria startup vai amadurecendo, vai faturando, vai encontrando mercado e, paralelamente a isso, também esse assessoramento, essa remuneração de profissionais, não só o advogado, mas contadores que vão ser associados e que vão garantir a continuidade do serviço, elas vão ter que começar a acontecer certamente. Agora, uma curiosidade do outro lado do balcão, assim, esse profissional, ele tá vindo de onde? Assim, é a universidade que já tá tocando mais nesses temas, são as especializações, tem uma migração entre os ramos do direito que tá desembocando na governança, enfim. Assim, o direito societário para as startups, por exemplo, ele não vai fugir do direito societário tradicional, tá? As soluções serão as mesmas. O que a gente faz é customizar essas soluções às necessidades da startup, tá? Hoje a gente acompanha um movimento muito forte de amadurecimento do que a gente chama de tríplice hélice, assim, essa transversalidade, essa comunhão de esforços entre empresa, governo, Estado, né, e as universidades. Então, trabalhando em sinergia para que a gente possa, dentro de hubs de inovação, ter cada vez mais esses temas aflorados, né? As universidades têm cumprido um papel fundamental na inovação dos seus currículos, né? Há escolas de direito aqui em Porto Alegre que já tem isso dentro do currículo como uma prática obrigatória, né? Então, assim, há cadeiras de direito, inovação e empreendedorismo. Coisas que quando eu me formei, há mais de década, não havia dentro da universidade. Então, os alunos já são apresentados a esse tema. Hoje a gente já conta com uma lei complementar que é o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Então, isso já é trabalhado em sala de aula. Então, são temas que
estão tomando corpo dentro das escolas de direito, com certeza, e formando esses profissionais. Isso é muito legal, né? Porque a universidade ela não pode estar apartada, né, do desenvolvimento dos negócios, enfim. E a gente está falando aqui de um tema muito específico, mas quando a gente fala da startup, a gente está falando da tecnologia também, fazendo esse câmbio, né, entre o mercado e a universidade. Não, sem dúvida. A academia, a universidade é o lugar onde isso tem que acontecer. Ela é próprio para isso, né? Sobretudo no campo das startups, onde a gente está acertando e errando a todo momento, testando aquelas nossas hipóteses, né? Então é fundamental que isso ocorra dentro da academia, né? Nas universidades, que é o local próprio para isso se desenvolver dentro do ambiente controlado, digamos assim, né? A gente está chegando aqui ao nosso tempo final aqui, mas queria também te ouvir das coisas que a gente não trouxe aqui para a mesa, mas que tu acha importante para quem está nos assistindo, seja quem está pensando num negócio, seja quem já tem um negócio, seja só quem é curioso. Assim, fazendo um recorte bem específico para a questão do ecossistema de empreendedorismo inovador, né? Algo que a gente precisa tratar com cada vez mais seriedade é a governança associada às startups. Desmistificar, assim, e eu poderia deixar isso como um recado final, talvez, de que governança é algo de corporate, de que governança é algo associado, sobretudo, a grandes indústrias, a bancos, né, a grandes conglomerados de varejo. Não, governança ela pode ser e deve ser associada também a empresas que têm um caráter inovador, que elas podem contribuir muito a partir das características das startups, que se desenvolvem, por exemplo, num ambiente cercado de incertezas, né? Então, mitigar esses riscos associados à atividade, né, das startups, a governança vai agir no sentido de promover um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento continuado, garantindo a perenidade da startup e no final do dia vai garantir também que nós tenhamos novos negócios, novas oportunidades de emprego, contribuindo sobremaneira com a ordem econômica. O nosso sistema de empreendedorismo inovador ele é muito pujante. Na cidade de Porto Alegre a gente tem vários exemplos de hubs de tecnologia. Talvez seja um tema também que tenha que tomar a pauta dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, né? O que eles pretendem fazer com o ecossistema de inovação em Porto Alegre, como é que podem potencializar isso. E a gente vê que cada vez mais temas como startup, governança, compliance, são temas que estão conectados e bem trabalhados, eles vão fazer a diferença não só para a nossa cidade, mas para a nossa sociedade. Tá certo, teve até dica para candidato, então fica a dica aí. Evado, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer te receber. Obrigado, Eduardo, te agradeço, fico à disposição. E também esteve junto conosco nesse episódio os nossos patrocinadores. Acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande, @CorsãOficial. BH Energia Renovável é energia que gera transformação, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH, reinventando o futuro agora. BH Energy. E unidos à rede de solidariedade que se formou em nosso estado, a Randon Corp segue atuando em diversas frentes diante dos desafios enfrentados pelos gaúchos. Seguimos juntos, reconstruindo o amanhã pelo Rio Grande do Sul, @RandonCorp. E se os looks que você curte forem mais sustentáveis? Sabia que na Renner, 8 em cada 10 peças de roupa são feitas com matéria-prima ou processos menos impactantes? Conheça a moda responsável Renner, @LojasRenner. Até a próxima!